O floor press é um dos melhores exercícios para aumentar o seu supino. Ele quebra aquela fase concêntrica e excêntrica, ele adiciona uma pausa obrigatória no exercício, diminui um pouco a amplitude, permitindo você focar em uma determinada porção do movimento que pode ser que você esteja fraco. Entretanto, pessoas com braço comprido, que nem eu, principalmente antebraço, vão ter uma dificuldade de fazer o exercício, que a barra vai parar muito alta, a amplitude sua vai ficar muito reduzida. Se você encosta o cotovelo no chão, a distância entre o seu cotovelo e a sua mão vai ser basicamente o quão longe você vai estar do seu peitoral. E pode ser que você queira treinar o floor press e o seu tríceps não é necessariamente o seu ponto fraco e não precisa de tanta ênfase assim. Para poder resolver esse problema, eu pensei numa estratégia muito simples: elevar o floor press do chão, mantendo o ponto de contato do cotovelo com o chão, sem transformar ele em um supino dentro da gaiola, supino com pinos, alguma coisa assim, para poder fazer com que a barra viaje mais. Através da minha experimentação, principalmente considerando o meu perfil, eu utilizei 2 tapetes de EVA de 3 centímetros, tá? Como esse daqui. Esse aqui era um tapete de 1 metro, eu simplesmente cortei ele no meio e ele tem 3 centímetros de grossura, Então dá uma elevação de mais ou menos 6 centímetros. Como ele é um pouco mole, eu geralmente coloco para 5, Porque quando você deita com peso ele acaba comprimindo um pouquinho. Então 5 centímetros de amplitude foi a diferença entre o meu floor press simplesmente ser um exercício teste para ser um exercício que está construindo um supino mais forte. Caso você seja uma pessoa que tem um antebraço mais curto, é possível que a barra chegue muito próximo do seu peitoral na hora que você estiver fazendo floor press. Ou existem alguns atletas aí, eu lembro aqui agora de cabeça o Alex Leonidas, um youtuber canadense, que quando ele faz o floor press a barra literalmente encosta no peito, de tão pequeno o tamanho do antebraço dele. Então esse tipo de pessoa não vai ter tanto problema assim. É possível que a pessoa com esse perfil vai ter justamente a fraqueza de tríceps e aí vai precisar de buscar outros exercícios, outras variações de supino para poder focar o tríceps. No caso, se você fosse fazer um floor press, ia ficar um pouco mais difícil, Você ter que colocar um tapete de cada lado e encostar o cotovelo e ainda assim não ia ficar muito agradável. Eu acho que nesse caso é melhor, se essa for a sua fraqueza também, Às vezes você tem um braço comprido, mas tem uma fraqueza de tríceps, você focar em outros exercícios. Mas de maneira geral, o meu objetivo com esse vídeo era falar dessa variação que eu tenho utilizado já há mais de um ano agora e que já está mais forte do que o meu floor press convencional, e toda vez que eu consigo um recorde nesse exercício é porque o meu supino está ficando mais forte. Ele nunca deixa de ser difícil, ele sempre é desafiador e, para ser sincero, 80% a 85% nele eu considero mais difícil do que um supino normal. Imagino que porque a pausa obrigatória e o fato de você ter que vencer a concêntrica façam com que a repetição dure muito mais e a série dure muito mais, aumentando seu tempo sobre tensão, por mais que seja um exercício que tem um foco na fase excêntrica em função da divisão da concêntrica com excêntrica com a pausa forçada. A gente chama isso no treinamento de dinâmico, estático e dinâmico. Por quê? Você começa descendo a fase excêntrica, relaxa totalmente a musculatura do seu peitoral e tríceps e tem que terminar a repetição fazendo uma contração concêntrica de tríceps, peitoral e ombro, tá? Então é um exercício que é dinâmico, você tem um relaxamento e você tem que sobrepor esse relaxamento através de um dinâmico. Ele funciona como um box squat, um agachamento caixa, que também é um estático sobreposto por dinâmico. E é tão interessante quanto, você também consegue manipular a amplitude de movimento e tem uma diferença essencial do supino realizado na gaiola, que é a transferência de força. Como a área de contato do seu braço com o chão é muito maior do que o da barra com o ferro da sua gaiola, você tem uma transferência de força muito mais rápida e mais, vamos dizer assim, suave, Porque às vezes você ter aquele contato metal no metal gera trepidações que acabam levando para o seu punho e tem gente que tem até dor nas articulações ao realizar esse exercício, principalmente a longo prazo, associado a uma lesão de esforço repetitivo. O floor press não tem isso, a área de contato é enorme, tá? Você consegue descer e ir começando a encostar, vamos dizer assim, o músculo do tríceps, aí depois você vai abaixando mais devagar, encosta o osso. Ele vai te ensinar a descer uma excêntrica mais controlada e não fazer aquele supino quase que um estilingue. E esse é um dos outros benefícios que esse exercício pode trazer, embora você não veja ele em primeiro momento. Se você nunca realizou o floor press, eu convido você a experimentá-lo. Você pode utilizar a variação da amplitude aumentada. Lembrando que se aumenta 5 centímetros, é 5 a mais para descer e 5 a mais para subir. Então ele é muito mais difícil. A título de comparação,
eu consegui, a primeira vez que eu fui fazer o supino com a amplitude aumentada, eu até assustei, porque eu coloquei alguma coisa como 25 de cada lado, 30 de cada lado, e tava muito mais difícil do que o floor press convencional, justamente porque você tem essa amplitude mais para cima e mais para baixo, e porque o peitoral não está acostumado a travar aquela repetição antes de um alongamento completo, que também é uma característica do exercício. Pode ser bom para força, mas também pode ser ruim para hipertrofia, né? A gente tem que avaliar de acordo com caso a caso. É mais um exercício, e eu sempre falo para vocês, mantenham isso em mente, que o exercício ele é uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramentas, que é o seu repertório neuromotor, beleza? Você vai, na hora que você tem um determinado objetivo, você vai buscar o que pode te ajudar a chegar ali naquele momento, considerando as suas fraquezas e o caminho que você quer seguir. Dessa forma, o floor press se faz como um grande aliado, uma excelente ferramenta para você treinar o supino na perspectiva da força, conseguir controlar a amplitude para dar muito foco ao tríceps, ou para fazer ele ficar um pouco mais específico do supino convencional, diminuindo um pouco, não diminuindo o foco de tríceps, mas equilibrando quem está gerando esse movimento em outros grupos musculares. Ele é um exercício que vai te deixar muito forte por quebrar a fase concêntrica e excêntrica, vai aumentar o tempo das suas repetições, aumentando consequentemente o tempo sobre tensão, apesar de ter um peso menor na sua recuperação, porque ele não tem um alongamento completo da repetição e ele não tem um grande componente de alongamento com resistência. Gostaria de perguntá-los, eu nunca vi ninguém na academia fazendo floor press. Você já fez? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tem dúvidas sobre como aplicar isso no treinamento, pode entrar em contato comigo no gabrielmartinsfitness@gmail.com. Se você assistiu até aqui, muito obrigado! I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.